Bom, eu tô gostando cada vez mais do relacionamento da Bonnie com o Jeremy. Eu acho eles muito fofinhos, assim. E uma coisa que eu gostei, especialmente no episódio 5-8, foi que eu achei que essa enrolação de que, tipo, a Bonnie não ia contar pro Jeremy que ela tinha que ver os seres sobrenaturais e que eles tinham que passar por ela pra ir pelo outro lado, e que, na verdade, essa âncora não era a salvação que eles imaginavam que era, mas, na verdade, é um pé no saco ser âncora, né? Ser âncora é um saco, essa é a realidade. Eu achei que isso ia se enrolar por várias temporadas não, mas tipo, por vários episódios, sabe? Ficar aquela coisa pé no saco, que sempre acontece alguma coisa, e daí a Bonnie não conta, fica aquela enrolação, e daí eu achei que isso ia durar por muito tempo, mas não, ela contou pro Jeremy em seguida, ou o Jeremy meio que descobriu quando eles estavam ali naquele momento íntimo, e daí o Jesse apareceu. O legal é que a Bonnie, ela tá criando um clima super bom pra momentos íntimos, assim, pra momentos românticos, né? Super bom, tu tá, tipo, na cama com o teu namorado, namorada, e daí, sei lá, o teu parceiro começa a ver uma pessoa morta, daí ele tem que levantar, parar ali no meio do ato, né? E tocar numa pessoa morta pra ela poder, então, passar a viver em paz. E enquanto isso, o pobre do Jeremy teve que olhar aquela situação. E daí aquela cena ali foi uma coisa meio constrangedora, assim. Mas eu fico feliz pela Bonnie, que pelo menos conseguiu fazer o que ela... Conseguiu fazer o que ela queria ali, né? Porque, coitada, até onde a gente viu, ela não tinha feito ainda. E tava se enrolando por muito tempo já essa história aí dela e do Jeremy. Então, que bom pra eles dois, né? Porque a gente pode ver que, tipo, a Bonnie pelo menos tava do outro lado passeando, mas o Jeremy tava descontando as energias dele em malhar, né? Porque o Jeremy, a qualquer hora, assim, ele vai explodir. Porque se vocês olharem o Steve McQueen lá na primeira temporada, olharem ele agora, ele tá cada vez, assim, mais uma tora, né? Essa coisa do caçador deixou ele que, meu Deus, daqui a pouco... Eu sinceramente acho que daqui a pouco ele vai explodir, porque não é normal, assim. Pra começar que o ator vive postando fotos no Instagram na academia, né? E tá sempre puxando peso com uns braços que são uns tonéis, assim. Então, Steve McQueen, acho que tá na hora de, tipo, deu, pronto, tá bom assim, tá? A gente não quer ver ninguém explodindo, porque, como eu acabei de dizer, nós todos estamos gostando muito dessa storyline da Bonnie e do Jeremy, então não exploda e exploda junto numa storyline legal. Muito obrigada. Bom, o próximo assunto que eu queria abordar, então, foi um assunto que gerou muita polêmica depois do episódio 5-8, que foi a relação da Helena com o Jesse e com a Caroline. E, sinceramente, eu já tô de saco cheio dessa história, de tudo que você comentou no Twitter, no Facebook, e nas fanpages de Vampire Diaries, e nos fansites, e etc. De todo mundo xingando a Caroline, aliás, das fãs do Damon xingando a Caroline, das fãs do Stefan xingando a Helena, de não sei o que, porque eu não sei qual é o fogo no cu que todo mundo tá dentro com essa porra dessa história, porque, gente... Vocês repararam que elas duas, Helena e Caroline, não brigaram? sabe por quê? Porque elas entendem um lado uma da outra, sabe por quê? Porque naquele momento nenhuma delas estava errada. Então eu não sei a troco de que vocês estão discutindo. Vamos colocar a situação hipoteticamente assim. Considerem que vocês, tá, vocês estão, tipo, lá no primeiro ano de segundo grau, né, menininha, 15 anos, uhul, festa, beber, meninos, ok, né, aquela coisa de início de segundo grau, e daí a tua amiga de infância consegue um namorado muito bonito, que depois fica muito popular, e daí você fica com um pouco de inveja disso, afinal é normal, né, nessa época de colégio, e daí, de repente, esse namorado da tua amiga tem um irmão que é ainda mais bonito que ele, né, na concepção geral das pessoas, e daí você começa a sair com o irmão desse cara. E daí o que acontece? Você descobre que afinal, apesar do cara ser tipo um deus grego posto na terra, ele é um babaca, porque ele te usa, ele é um vampiro que te morde, te machuca física e emocionalmente, te manipula de todas as formas possíveis, te trata mal e te traumatiza basicamente pro resto da vida, o que já não seria motivo suficiente pra te deixar totalmente louquinha das ideias, ele ainda tenta te matar. Aquela sua amiga de infância, o que ela faz? Ela te alerta que esse cara não é um cara legal, que ele é um cara perigoso, que você deve ficar mantendo distância dele. E o que você faz? Você fica grata pela sua amiga ter te dado essa dica e você
faz o que ela te disse, você se afasta do cara e daí vocês ficam muito bem, etc. Passam uns anos e a sua amiga resolve começar a namorar esse cara. Obviamente você fica bem puta da cara, porque isso não é uma coisa que geralmente amigas fariam, né? Mas ok, dadas as circunstâncias, é compreensível, porque esse cara mudou um pouco, ele melhorou e etc. Mas não importa o quanto ele tenha mudado e quanto ele tenha melhorado, ele continua sendo um filho da puta contigo, entendeu? Assim, porque o que ele fez contigo basicamente não tem perdão, porque é um trauma que tu vai levar pra vida. Então tu não fica feliz que a tua amiga esteja namorando com esse cara, mas tu respeita porque afinal é a vida dela, né? Então o que aconteceu? O Jesse tentou matar o Damon, não tentou matar o Damon, mas mordeu o Damon e muito provavelmente iria matá-lo. A Helena corretamente protegeu o Damon. Por quê? Porque se fosse ao contrário, o Damon também teria protegido ela, porque entre proteger um vampiro que recém foi criado e proteger um cara que tu tá namorando e que tu ama, etc, é muito mais lógico que ela protegesse o Damon. Ok, então ela fez o que ela tinha que fazer pra proteger o Damon. Nada de errado até aí, nada pra reclamar. O que a Caroline faz? Ela fica absurdamente chateada. Por quê? Primeiro porque a pessoa que ela conhecia como amiga dela anteriormente realmente não mataria uma pessoa sem dar a menor chance pra ela. Por que a Caroline ficou chateada com isso? Porque ela, quando virou vampira, ganhou uma segunda chance. Porque o Damon queria matar ela e a Helena não deixou. A Helena deu uma segunda chance pra Caroline. Então ela imaginou que a Helena daria uma segunda chance pro Jesse. Só que era uma situação diferente, né? E daí ela não deu. Eu não condeno o que a Helena fez. Eu não acho que ela tá errada. Eu também não acho que a Caroline tá errada em querer comparar a Helena com a pessoa que ela conhecia desde que ela era pequena. Ok, enfim. Dado isso, a Caroline ainda falou que, tipo, que ela não se importa que a Helena namore o Damon, desde que a Helena saiba o namorado que ela tem em casa. A Helena argumentou contra isso? Não. Por quê? Porque a Helena, por mais que ela ame o Damon, ela sabe que o Damon não é um santo. Então, gente, por que vocês estão com todo esse drama e com todo esse mimimi reclamando da Caroline se ela e a Helena estão ok uma com a outra porque ambas sabem e ambas se perdoam? A Caroline supera o fato de que a Helena namora um cara que fez mal pra ela pra continuar sendo amiga da Helena. A Helena ignora e tipo, aceita o fato de que a Caroline não gosta que ela namore o Damon, mas ela namora do mesmo jeito, e ela não deixa de ser amiga da Caroline sabendo isso que a Caroline pensa, porque as duas sabem que ambas têm parcela de estarem corretas e ambas têm parcela de estarem erradas, e as pessoas são diferentes e têm opiniões diferentes, e elas superam tudo isso e continuam sendo amigas. Vocês não acham que isso é uma parte legal da série? Vocês não acham que isso mostra o quanto as relações dos personagens de Vampire Diaries é bem construída? Então por que em vez de vocês ficarem cagando e defecando em cima dos personagens, vocês simplesmente não param e pensam: poxa, olha que legal, eu assisto uma série com um roteiro super bem construído que faz uma cena dessas. Nossa, tô muito feliz por assistir essa série. Vocês entenderam meu ponto sobre a Helena e a Caroline, né? Então, ok, então a gente pode passar pro próximo tópico do vídeo, que é o Damon, gente, finalmente ganhou uma storyline merecida pra ele. Ele não é mais simplesmente um cachorrinho num romance, ou ele não tá mais só atendendo o telefone pra participar do plano dos outros, porque me digam até então qual foi a storyline do Damon na série. Dele, assim, dele, exclusivamente dele. Que nem o Stefan teve o estripador, que nem a Helena teve vira vampira, que nem vários personagens secundários tiveram histórias legais e o Damon não tinha porra de história nenhuma, sem ser ele fazer parte do triângulo amoroso e sem ser ele estar ajudando os outros nos planos. Então, por favor, uma salva de palmas ao Damon ter conseguido uma boa storyline pra ele. Vamos comemorar! Antes de começar a falar do Damon especificamente nesses últimos 2 episódios, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, assim, basicamente. Quando a série começou, vocês começaram a gostar do Damon por quê? Porque ele era, tipo, um mocinho que fazia tudo correto e que salvava a donzela e que só tinha atitudes politicamente corretas e que escolhia, tipo, as melhores opções em prol do bem dos outros? Ou vocês começaram a gostar do Damon porque ele era o que dava graça na série, porque ele era irônico, porque ele era impulsivo, porque ele era completamente diferente do Stefan, que tava sempre com aquelas caras dele, assim, né, sempre de sofrimento, e que daí todo mundo achava, grande parte das pessoas achava o Stefan muito chato, e continuava vendo a série porque achava que o Damon era um personagem incrível. Basicamente, a maioria das fãs do Damon, que é fã desde lá da primeira temporada, virou fã por causa disso, né?
Então ok, mas aparentemente por algum motivo que até hoje eu não entendo qual é, uma vez lá numa época que eu falei que o Damon tava meio bundão, né, porque ele só tava dando bola pro romance e pra ser um bom irmão e dizer pro Stefan que ele poderia fazer uma noite de irmãos, eles poderiam beber, já que o Stefan terminou com a Helena, como se ele não estivesse hiper feliz que ele terminou com a Helena, mas enfim, não é isso o caso. Qual Damon vocês preferem? Aquele da primeira temporada ou esse, que é nada a ver com aquele que a gente aprendeu a gostar? Porque eu preferia aquele da primeira temporada. Colocamos isso de lado. Eu fui altamente xingada quando eu falei isso, fui apedrejada, o vídeo com mais dislikes do canal, mas ok, eu aprendi com aquele vídeo. E no vídeo seguinte, pra quem não tá sabendo dos vídeos que eu tô falando, são os vídeos lá da início da quarta temporada, do 4.7 e do 4.8. E daí no vídeo do 4.8, então, eu pedi desculpas às fãs do Damon, expliquei melhor o que eu queria dizer, etc, 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 e passou, e desde então eu comecei a me policiar um pouquinho mais sobre as coisas que eu falava. Colocado isso de lado, voltamos para os episódios dessa semana. O que a gente descobriu nos episódios dessa semana? Que o Damon que a gente ama lá na primeira temporada não morreu. Ele estava só enrustido num armário de sei lá eu... Porque ele estava num armário aí de personalidade, mas ele resolveu voltar a aflorar, né? E mostrar todas as coisas que ele fez em função de ser um vampiro Augustine, que eu acho que é uma das storylines mais geniais dessa temporada. Acho que a quinta temporada, graças a Deus, tá trazendo várias storylines legais de novo. E daí o que a gente viu? Que o Damon, pra se vingar de tudo que os Whitmore fizeram com ele, o que realmente merece vingança, ele continuou matando Whitmores, mesmo que que os Whitmores novos daquela linhagem não tivessem basicamente nada a ver com as coisas que fizeram lá na época do Damon, mas ok, é a vingança dele de continuar matando a linhagem da família, que eu achei uma vingança um tanto quanto genial e transtornada, porque isso retoma aquele Damon que a gente conheceu lá na primeira temporada, porque ele pode ter evoluído muito, mas ele não perdeu a essência da personalidade dele, e com isso eu fiquei absurdamente feliz. Então daí eu pergunto pra vocês assim, eu não vi nenhuma dessas pessoas que me xingou, desse grupo de pessoas que me xingou, reclamando disso. E pelo contrário, eu vi as pessoas, assim como eu, vibrando com essa nova storyline do Damon e com essa atitude dele, inclusive de não ter contado pra Helena que ele matou os pais do Aaron, né? Por quê? Porque a Helena, ela acha que ela é tipo uma fadinha, assim, que ela pode pegar as asinhas dela, voar por cima das pessoas e, como diz a Juliana, né, outra dona do Halo Desfocado que faz as reviews escritas, que vocês podem conferir no halodesfocado.com.br, a Helena, ela acha que ela tem um pozinho mágico, que ela pode ir jogando em cima das pessoas e mudando elas do jeito que ela quer, né? Então ela achava que, que ela ia pegar o pozinho dela, ia jogar em cima do Damon e o Damon ia virar um cara absurdamente maravilhoso, que não faz coisas erradas, que não mata pessoas. E aí ela ficou chocadíssima que o Damon matou os pais do Aaron. E daí eu fico me perguntando quem a Helena acha que ela namora, né? Então daí, assim, por isso que eu tô dizendo que eu achei esse storyline tão genial. Porque, por exemplo, pessoas como eu, que estavam tão incomodadas com antigas atitudes do Damon que não condiziam com a personalidade dele, vimos que aquilo, na verdade, foi um lapso. Que, ele tava... por mais que ele tivesse aparentando ter mudado de personalidade, ele não fez isso. Porque ainda poucos meses atrás, ele matou os pais do Aaron. Gente, vocês não têm noção como eu fiquei feliz com isso. Sabe por quê? Porque eu acho que às vezes as pessoas têm dificuldade de interpretar a diferença entre ficção e realidade. Daí elas ficam, ai não, o Damon merece ser feliz. Eu quero que o Damon tenha um final feliz, porque o Damon evoluiu muito como personagem. Não, realmente eu concordo com isso. Concordo que ele evoluiu e acho que no final da série o Damon merece ser feliz, assim como os outros personagens. Mas tem uma coisa que eu acho que, assim, vocês se esquecem que Vampire Diaries é uma série de televisão, sabe? É entretenimento. Ou seja, vocês assistem a série não pra ficar vendo flores e unicórnios e tudo sendo feliz, porque isso não tem graça nenhuma, né? Assim como eu acho que o Damon não tem graça quando ele fica fazendo coisas que não condizem com a personalidade dele. Então, enquanto a série estiver tendo temporadas, eu não quero que o Damon fique, parecido com o Stefan em termos de romance, de etc. Eu quero que o Damon continue sendo o Damon que eu gosto desde a primeira temporada. Um dos motivos pelos quais faz com que eu goste tanto de The Vampire Diaries. Então, é isso que eu gostei muito nessa storyline, assim. E daí, nisso, nós retornamos àquilo que a Caroline tinha dito, que todo mundo, um episódio antes disso,
apedrejou ela, né? Que ela alegou que ela não se importa que a Helena namore o Damon, desde que a Helena saiba quem ela namora. E daí todo mundo ficou assim, as fãs do Damon ficaram, ai, meu Deus, ensandecidas com isso, como se tivesse sido a maior ofensa do mundo. E daí um episódio depois, aí tipo, pá, um tapa na cara pra lembrar vocês que o Damon é um personagem legal, exatamente pelo que a Caroline falou. Porque ele é um cara perigoso, porque ele é um cara transtornado, porque essas atitudes impulsivas, essas atitudes cruéis do Damon fazem dele o personagem que ele é. Vocês têm que aprender que personagens não são vida real. Então, as coisas que os personagens fazem são para transformar uma série de televisão, que é uma opção de entretenimento, que ela seja mais atrativa aos olhos do público. E é isso que faz o Damon ser atrativo aos olhos do público. É ele ser completamente diferente do irmão dele, sabe? Então, eu acho que é importante que vocês lembrem que, tipo, ser fã do Damon não é exatamente querer, tipo, que ele mude, querer que ele passe a ser um cara meio, tipo, o Stefan, que faz as coisas corretas e que vai levar flores pra namorada e levar ela pra dançar no baile, sabe? Porque, tipo, esse não é o Damon. Ah, Fernanda, mas você precisa entender que o Damon evoluiu como personagem. E, inclusive, eu acho que tudo isso que você está falando sobre a Caroline estar certa é só porque você é Helena. Bom, gente, vocês acham que vocês quiserem? Se vocês quiserem ignorar todo o roteiro da série e achar que eu falei isso só porque eu sou Estelena, ok, vocês achem. Se vocês quiserem achar que eu falei isso porque eu sou uma seguidora de Satã e eu fiz um pacto com o demônio, vocês podem achar, não tô me preocupando com isso. Mas enfim, eu já falei que eu gostaria de falar sobre o Damon. Se eu tivesse um troféu aqui, eu daria um troféu pros roteiristas por terem finalmente colocado uma storyline à altura do Damon. Vamos trocar de assunto e falar de outra coisa que deu muito o que falar neste último episódio e no anterior. Stephanie. Eu sempre gostei muito de Stephanie, mesmo quando não existia nem uma remota possibilidade disso aparecer na série. Tanto que antes mesmo da quarta temporada começar, uma vez eu escrevi um texto falando sobre o quanto eu acharia legal se Stephanie acontecesse. E vocês podem ler esse texto, ele tá na descrição do vídeo se vocês quiserem ler. Ele é de outubro de 2012, setembro de 2012, foi antes de estrear a quarta temporada que eu escrevi esse texto, falando que se a Vampire Diaries estivesse destinado a viver uma fase de Helena, uma das coisas que eu gostaria de ver pro Stefan seria um relacionamento dele com a Catherine. Aquilo não aconteceu na quarta temporada, mas veio acontecer na quinta. Então eu não sei se eu sou vidente, ou se alguém leu o meu texto, ou se isso é só uma grande coincidência. Né? Óbvio que é só uma grande coincidência, mas deixem eu na minha loucura aqui, no meu mundo de unicórnios e lugares felizes, eu achar que, né, eu sou tipo a mãe de Nai, eu previ alguma coisa, né? Deixa a pessoa retardada aqui ficar feliz, tá? Obrigada. Bom, eu amei as cenas do Stefan e da Catherine, tanto no episódio 5-8, como principalmente no episódio 5-9, né? Sendo que, tipo, uma das cenas mais legais do 5-8 foi quando a Catherine decidiu se matar e o Stefan salvou ela e falou pra ela, né? You are Catherine Pierce, suck it up. Aceite o fato de que, tipo, você tem que superar as coisas porque você é a Catherine. Tipo, a Catherine não é uma pessoa que desiste, ela tava tendo um lapso de personalidade por medo, porque afinal ela voltou a ser humana e vulnerável e ela percebeu que ela tava morrendo. Então ela perdeu aquela personalidade dela de guerreira, de conseguir vencer as coisas. E então ela teve, por medo desses lapsos, assim, e o Stefan voltou a lembrar ela de quem ela é. E foi muito legal aquela cena, porque, tipo, o Stefan fala aquilo pra ela, ela fica meio atordoada e depois ela dá um risinho, porque daí ela se dá conta que ele tá certo e ela já desiste dessa ideia maluca de se matar. É muito legal ver, porque, tipo, tem uma coisa sobre o Stefan e a Catherine, que é, quando eles se conheceram lá em 1864, o Stefan era um humano e inocente, e ele realmente se apaixonou pela Catherine, e ela ficou um pouco atordoada com isso, porque ela tava tendo, tipo, visando coisas egoístas, né? Ela tava, tipo, querendo usar o Damon e o Stefan, o que foi horrível, e transformar eles em vampiros pra viver à mercê dela pelo resto da vida vampira deles. Mas ela ficou atordoada a ver que o Stefan realmente estava apaixonado por ela, porque fazia muito tempo que ninguém tratava ela bem, né? Porque, tipo, o pai dela tirou a criança dela quando ela teve a Nadia e não deixou ela conhecer a filha. E daí, quando ela conheceu o Klaus e o Elijah, ela achou que ela estava segura, só que na verdade o Klaus também só tinha interesse por ela. Então a Catherine, ela também é super transtornada. E quando ela chegou lá em 1864 e viu que o Stefan estava realmente apaixonado por ela de uma forma pura e sincera e tratando ela bem,
bem, não visando nenhum interesse próprio. Então ela realmente ficou atordoada com isso. Então a história dela e do Stefan eu acho que é realmente muito bacana. E ver que, tipo, pelo que ela fala, ela protegeu o Stefan várias vezes ao longo dos anos. Quando ela fala que viu ele no show do Bon Jovi, quando aparece aquele flashback de 1920 que ela passou só pra olhar se ele tava bem. Então a gente pode ver que a Catherine, por mais que ela seja uma pessoa meio, tipo, bizarra nessas loucuras delas, assim, ela tem uma obsessão pelo Stefan, porque talvez no fundo ela ainda seja apaixonada por ele. E o Stefan, ele já foi muito apaixonado por ela, ele pode ter ficado muito magoado com as coisas que ela fez, mas ela foi um grande amor da vida dele, né? Pode não ter sido o amor, já que ele fala que o amor da vida dele é a Helena, mas ele foi muito apaixonado pela Catherine, e ele tá tendo recaídas disso, né? Eu acho que por ver que agora a Catherine precisa de ajuda e o Stefan, ele tem essa coisa que, tipo, ele se interessa por pessoas frágeis e que precisam de ajuda e etc. Então, eu tô achando isso muito interessante, eu adorei o beijo deles, acho que fez muito sentido nessa altura da série eles estarem se envolvendo, e eu acho que isso vai trazer storylines bem legais. O único senão que tem em tudo isso é que tá rolando um boato forte, inclusive, de que no episódio 100, que vai ser o primeiro de 2014, a Catherine vai morrer. Eu sinceramente espero que isso não seja verdade, porque eu acho que a Catherine tá sendo o ponto alto dessa temporada, né? Várias storylines legais estão envolvendo ela, tanto a história dos doppelgangers, quanto a história dos viajantes, que também tem a ver com ela, quanto esse romance dela com o Stefan e quanto a relação dela com a Helena. Então eu acho que eu já falei demais, porque a memória da minha câmera acabou. Eu tô gravando esse restinho com o meu celular só pra eu não parar o vídeo do nada, né? Então, gente, muito obrigada. Acho que eu já falei tudo que eu queria sobre o vídeo de hoje, mesmo que eu tenha me cortado repentinamente, né? Mas eu não acreditem. Mesmo depois das partes que eu fiquei falando sozinha, sem ter percebido que a bateria da câmera, que a memória da câmera já tinha acabado, eu só pensei comigo mesma e eu repeti coisas que eu já tinha dito, porque eu sou repetitiva. Mas enfim, gente, muito obrigada por terem assistido até aqui. Eu sei que o vídeo de hoje ficou longo, então se vocês assistiram até aqui, vocês são muito guerreiros, muito obrigada. E se vocês ainda não são inscritos no canal, então se inscrevam aqui pra ficar ligados em todas as novidades do canal. E se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, pra gente continuar conversando sobre Vampire Diaries e qualquer outra série, vocês podem me seguir, tá tudo na descrição do vídeo. Eu espero ver vocês lá e muito obrigada por terem assistido mais essa semana. Um beijo, até semana que vem.